Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O versículo 21. Então disse o Senhor Deus, o 21, comecei a ler o 22, né? O 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, né? O contrário do versículo que fala que eles pegaram folhas de figueira, né? O versículo 21 é o contrário do 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então é um contraponto aí do versículo 21. Dentro desse tema, meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite, dentro do tema, né, família da graça, família debaixo da graça. Nós vamos meditar nesta noite sobre a sedução da serpente e a intervenção de Deus. A gente percebe, lendo esse texto, que a serpente ela só catalisou, né, só pinçou um desejo que estava dentro de Adão e de Eva. A gente, pensando dessa perspectiva, a gente não coloca, né, a culpa do pecado sobre Eva, né, mas se a gente tivesse que responsabilizar principalmente um culpado por esse pecado, seria sobre o líder do Éden, que no caso era Adão. E ele permitiu, né, que Eva conversasse com a serpente. Nós vamos ver aqui que, pensando dessa forma, né, pensando, né, também sobre guerras de narrativas que a gente tem visto muito, principalmente, né, no meio político, no nosso país, né, principalmente aqui, mas se você olhar os noticiários internacionais, né, a guerra lá, a Rússia que invadiu a Ucrânia, a Rússia fala que não está mirando, né, nos civis, uma narrativa, mas o que as imagens mostram é que uma cidade, por exemplo, inteira, de 400 e pouco mil pessoas, litorânea, né, talvez até mais um pouquinho do que essa cidade, Vila Velha, não tem quase que um prédio em pé,
Mas aí um presidente russo fala que não está atacando civis, mas as imagens mostram outra coisa. Então, essa guerra de narrativa, né, no meio político, principalmente no noticiário internacional, a gente percebe que nasceu aqui, em Gênesis capítulo 3. Deus formou, né, Adão e Eva, a gente voltar ao capítulo 1 e capítulo 2, né, e por ser a primeira família, né, que representando toda uma raça, né, toda uma espécie, Adão e Eva não tinham precedentes de outras famílias, eles não tinham com que, né, se espelhar, se aconselhar, eles não tinham isso. Porém, né, um precedente que Adão e Eva tinham de família era nada mais, nada menos, meus irmãos, do que a família da Trindade: Deus, Jesus e Espírito Santo. E além dos agregados, né, poderíamos assim dizer, os anjos. Então, eles não tinham precedente de família humana, mas tinham precedente de uma família, né, divina, né? Então, eles tinham como que se relacionar com uma outra família. Quando o Senhor Deus criou Adão e Eva, né, foi-lhes assegurado que eles tivessem 3 tipos de relacionamentos. Aquilo que alguns teólogos chamam de mandatos. Então, é um mandato, né, um relacionamento espiritual, social e cultural. O ser humano, ele deveria ter relacionamento, né, com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, é um mandato, né, o relacionamento espiritual. O ser humano também, Adão e Eva, né, deveriam ter relacionamento entre a família e seus semelhantes, né, o relacionamento, o mandato social. E também eles tinham que ter um relacionamento com toda a criação divina, né, que os teólogos chamam de mandato cultural. Então, assim que Adão e Eva passaram a existir, se relacionava com Deus, com seus semelhantes e com a criação. É o que acontece, né, o que deveria, né, o que deve acontecer, o que está acontecendo aqui nessa noite em muitas igrejas, Brasil afora, mundo afora. A essência da vida humana: o relacionamento com Deus, o relacionamento com seus semelhantes, o relacionamento com toda a criação divina. O que também os teólogos chamam a nossa atenção, que é o culto que nós fazemos aqui, estamos fazendo nesse momento, o mandato espiritual, o relacionamento com Deus, famílias, familiares, né, o relacionamento social, né, e o trabalho. Então, culto, família e familiares, e o trabalho se resume naquilo que Deus falou lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lá no início dos escritos bíblicos, no início da história humana. Culto, família e trabalho. O que deve ser, enquanto Jesus, né, não retorna, o que deve ser a essência da vida humana. É possível também, meus irmãos, perceber que dos descendentes de Adão e Eva, Caim e Sete. Por que Caim e Sete? Caim matou Abel, então os 2 homens vivos, a partir dos descendentes de Adão e Eva, surgiram 2 linhagens de famílias na terra: a linhagem salva, santa e piedosa de Sete, e a linhagem ímpia, desobediente a Deus, que foi a linhagem a partir de Caim. Esse grupo humano, meus irmãos, chamado família, sempre esteve nos planos de Deus, tanto na criação, né, como nós estamos vendo com Adão e Eva, como na redenção, Deus usou várias famílias, quanto na consumação de todas as coisas, né, após a vinda de Cristo, após o juízo final, né, na consumação de todas as coisas. Como, por exemplo, Deus usando famílias, né, na redenção, na criação, Adão e Eva, né, e a família deles. E aí agora os Deus usando famílias na redenção: Noé, sua esposa e sua família, né, seus filhos e suas noras; Abraão, né, e Sara, né, e os descendentes dele, a sua família. Deus usando famílias no projeto de redenção da humanidade. Também Deus usou Moisés, né, a esposa Zípora e a sua família. Deus usou José, Maria, né, para entregar, né, até que enfim o Salvador no mundo. Deus usou uma família para que Jesus tabernaculasse conosco, né? Esse é o verbo lá aqui em João capítulo 1. E também na consumação, né,
a partir, né, do nascimento da igreja, né, podemos assim dizer, né, e principalmente na consumação, Jesus, a sua noiva, né, a igreja, aqueles que habitarão a Nova Jerusalém. Então, família, né, sempre Deus começou com a família, a história da redenção, várias famílias, e na consumação continua com famílias, né? Então, nós vemos que família para Deus é algo muito precioso, e também é o que mais é atacado em nossos dias. Devemos ter cuidado. Podemos chamar esse grupo, né, a família, de uma equipe. Eu já falei aqui outras vezes isso também. Eu gosto muito desse conceito de equipe, que pode ser colocado também por uma família. O conceito de equipe é um grupo de pessoas atuando juntas no mesmo ambiente, com habilidades diferentes, buscando o mesmo resultado. Então, a equipe, né, é um grupo de pessoas, né, a esposa, o esposo, né, os filhos ou o filho, atuando juntos ali no seio familiar, com o mesmo ambiente, né, no mesmo ambiente, com habilidades diferentes, buscando o mesmo resultado. No caso dos salvos, né, caminhando para a vida eterna, é o resultado que a gente busca, né, em família, o caminhar nessa vida cristã, mirando a vida eterna. Infelizmente, meus irmãos, a família, como nós percebemos, temos visto, é um agrupamento social que mais tem sofrido ataques ferrenhos, poderosos, profundos, do inimigo de nossa vida e dos seus seguidores, dos seus adeptos. Meus irmãos, o mundo não está de brincadeira com a família, principalmente com a família dos salvos, principalmente com a família da igreja, principalmente com a família da noiva de Cristo. O mundo não está de brincadeira conosco. Vamos refletir um pouco disso ainda nessa mensagem. Nós podemos perceber, né, que nós tivemos aqui em Gênesis 3:1 o bote da serpente. A serpente fez um disfarce. Ela era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, como nós lemos aqui no versículo 1. E sabemos que foi justamente esse animal que foi usado por Satanás para catalisar a queda humana. A serpente não foi responsável toda para a queda humana, ela só catalisou, ela só puxou o que estava no coração de Adão e Eva e o que está no nosso coração. A vontade de, se o Espírito Santo sair de nós, a vontade que nós temos é de dar vazão a todos os desejos carnais, né? A todos os desejos da carne. Então, a serpente, ela catalisou a queda humana justamente na primeira família, que foi o tronco de toda uma espécie, para aqueles que assim creem, que Adão e Eva foi o tronco de toda uma espécie, né? A nossa raiz. Tem gente que não crê assim. Para aqueles que têm dúvida, por exemplo, que têm filhos aí pré-adolescentes, né, adolescentes estudando o tema do desenvolvimento da raça humana, se foi a partir de Adão e Eva ou não, né? Eu sugiro, não sei se vocês já ouviram esse termo, design inteligente. Eu sugiro vocês pesquisarem sobre o termo design inteligente. O que é o design inteligente? É um ramo, né, de uma ciência cristã, né? No Brasil tem alguns representantes muito bacanas deles, né? Que é apresentado como uma alternativa às explicações naturais para a origem e diversidade da vida. O design inteligente é um conceito que se situa em oposição à ciência biológica convencional, que depende do método científico para explicar a vida através de processos observáveis, como mutações e a seleção natural. Então, o evolucionismo explica o desenvolvimento humano a partir, né, dos primatas, né? A visão cristã é diferente disso, né, que nós desenvolvemos a partir de Adão e Eva, né? Nós desenvolvemos sim, né, mas a partir de dois seres humanos, de um casal tronco. Então, para você melhorar esse conceito, pesquisa, quando você tiver oportunidade, esse termo design inteligente. Dentro ainda do tema, o bote da serpente, né, teve o disfarce,
e teve também a dúvida. A serpente, meus irmãos, ela colocou dúvida no coração de Eva. Qual foi a dúvida? Foi uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Aí no versículo 1 ainda. E ela, a serpente, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Então, essa condição de colocar uma dúvida da serpente, Satanás, ali em Eva e em Adão, que estava próximo ali, percebendo tudo, essa condição nós estamos sofrendo muito em nossos dias. Meus irmãos, não sejamos inocentes, não sejamos desatentos. O maligno, as ideias mundanas e seus adeptos não estão brincando conosco. Falando um pouquinho, bem rapidamente, sobre um tema interessante que as pessoas que chama muito a atenção das pessoas, sobre o Apocalipse, sobre a volta de Cristo, sobre o anticristo, sobre a parousia, o retorno de Jesus. Tem um tema lá que vai falar que, em Apocalipse, que a besta ia colocar o sinal na testa e na mão direita. Aí muitas pessoas ficam preocupadas logo com o chip, colocar um chip na mão, que tem todas as informações da pessoa. Esse é o sinal da besta, um sinal na testa, o chip. O que alguns teólogos têm falado que tem pouco a ver isso. O sinal da besta, meus irmãos, o sinal da besta na testa e na mão direita está muito mais relacionado com as ideias, as maneiras de pensar, as crenças e a prática de vida, orientado pelo príncipe deste século. Está mais relacionado com isso do que com um sinal ou um chip implantado. Então, fugindo um pouquinho aqui, a serpente colocou dúvida em Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Então, quando pessoas querem colocar dúvida, ideias na nossa cabeça, querem colocar algumas crenças, isso pode, isso não pode, não, a Bíblia não quis dizer bem isso, é isso aqui que a Bíblia quis falar. Então começa a desviar daquilo que nós conhecemos e acreditamos. Então, justamente as pessoas que praticam isso, elas estão dentro daquilo que a besta quer, que o mundo quer, que o príncipe deste mundo quer, que nós façamos algumas coisas que eles acreditam que é verdade. Então, o pressuposto da dúvida nesse caso aí, não colocar a dúvida na gente, como colocou ali em Eva, e colocar em nós, isso Satanás tem feito desde aqui, dessa condição aqui, Satanás tem feito. E nós precisamos nos blindar concernente a isso. Nós precisamos ter café no bule, como dizem, para ser utilizado quando alguém quiser plantar dúvidas no nosso coração. Para que isso aconteça, para que nós sejamos vacinados das dúvidas que a serpente quer colocar em nós, assim como aconteceu com Eva e Adão, nós precisamos de alguns anticorpos espirituais, espiritualmente falando. Nós precisamos garantir uma vida devocional de qualidade, frequentar os cultos, ouvir pregações, estudos bíblicos, vir para EBD, estudar a palavra de Deus diligentemente. Nós não podemos brincar, meus irmãos. O inimigo da nossa vida e os seus adeptos, eles não estão brincando conosco. Não estão. A gente precisa deixar de ser inocente e ver o que a mídia está tentando colocar na nossa cabeça, como isso é normal, isso é normal, isso é normal. Se você não fizer isso, você é retrógrado, você é ultrapassado, você tem que fazer isso para dizer que você está atualizado. Nós precisamos estar atento com isso. E como uma das formas, não tem jeito, é estudar a Bíblia diligentemente. Também a serpente, ela fez uma inversão da palavra de Deus ali na conversa com Eva. A serpente, meus irmãos, afirmou que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Só que a ordem de Deus não foi essa. Vocês comem de todos os frutos aí, Gênesis 2, 16, 17. Pode comer de toda a árvore que tiver aí, exceto
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só essa que não, o restante vocês podem comer todos. Só que a serpente falou, que Deus tinha dito, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. A serpente falou que Deus estava mentindo. Porém, a ordem de Deus foi para comer todos os frutos, e Eva até falou isso, né? Aí no versículo 1, a gente vê que Eva respondeu no versículo 2, não, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Eva falou isso aí, só que a serpente estava fazendo Eva se envolver ali na conversa. Cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós estamos permitindo ouvir no YouTube, em todas as redes sociais. Cuidado. Nossos inimigos espirituais e humanos, que são usados pelo maligno, sempre vão deturpar a palavra de Deus. No versículo 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. No versículo 4, Deus, ele é acusado de mentir, porque Deus tinha falado, não comam, o dia que comer, você vai morrer. Falou para Adão, né, que falou para Eva. Então Deus é acusado de mentir, a serpente está falando, não, vocês podem comer, vocês não vão morrer. Versículo 4, certamente não morrerão. E aí a serpente continua, né? Deus sabe que no dia em que você comer do fruto do conhecimento, né, da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente, meus irmãos, Satanás, né, diz para Eva que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não iriam morrer. Pois, segundo a serpente, Deus sabe que se dele comer, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos vão se abrir e Adão e Eva iam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva, meus irmãos, querendo dar vazão aos desejos da sua carne, assim como todos nós, se a gente não tiver o Espírito Santo em nós, nós vamos dar sempre vazão aos desejos da carne. Quem nos freia é o Espírito Santo dentro de nós. Então a Eva, querendo dar vazão aos desejos da carne, se deixou levar por uma mentira de Satanás, que segundo Jesus, né, Satanás é o pai da mentira, em João 8,44. Quando estamos desnutridos da palavra de Deus e de um relacionamento com Deus através da oração, a maioria das bandejas que o maligno, seus seguidores, o mundo, através das redes sociais, da mídia, sempre vão mentir para nós, sempre. E às vezes, com desejo insaciável de querer dar vazão à carne, nos lambuzamos no pecado. Não estou falando de se lambuzar no pecado, somente do pecado mais aparente, né? Que é o pecado de ordem sexual. Não. Às vezes dar vazão aos desejos da carne é a gente gastar um tempo demasiado com tecnologia, em detrimento de um tempo de qualidade durante o horário de trabalho, né? Em vez de estar trabalhando, está agarrado lá na tecnologia. Ou um tempo de qualidade com a família, ou um tempo de qualidade com os amigos, né? Com Deus, né? Com a igreja, com os parentes. Deixar de ter esse tempo de qualidade com os nossos relacionamentos também é um tipo de pecado, os quais estaremos praticando facilmente, se nós, meus irmãos, não vigiarmos. Eva é colocada em um pedestal de glória. No versículo 5, a serpente falou o seguinte: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Eva achava que ela estaria no mesmo nível de Deus, no mesmo patamar de Deus. Então Eva, por querer dar vazão aos desejos da sua carne, se permitiu imaginar que, assim como Deus, ela seria conhecedora do bem e do mal. Ou seja, Eva e Adão estariam no mesmo patamar, no mesmo nível de Deus. Lê do engano, meus irmãos, nós sabemos. Irmãos, cuidado com aquilo que você está se permitindo ler e ouvir. Cuidado, meus irmãos. Precisamos, né, ter um filtro nos nossos olhos, né, e nos nossos ouvidos. Estamos vivendo já há alguns anos com a chamada guerra de narrativas, praticada principalmente no meio político. Mas como estamos verificando, guerra de narrativas começou aqui em Gênesis 3. O que precisamos nos atentar são os fatos mesmo, verificado e atestado por pessoas e instituições das mais íntegras possíveis.
Na verdade, meus irmãos, nós estamos no meio de um tiroteio. E nós precisamos estar atento de onde estão vindo os tiros, de onde estão vindo os dardos inflamados do maligno. A estratégia da serpente: Eva estava no lugar errado. Eva não deveria estar ao lado da árvore a qual Deus tinha dito que não era para comer do seu fruto, com a consequência de morte, caso o fizesse. Isso está, meus irmãos, a gente não leu isso, né, é sabido, mas isso está em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Eva e Adão não deveriam estar tão perto do pecado. Aqui na conversa a gente percebe que Adão estava perto, presenciando tudo. Ele estava tão perto do pecado que quando ela consumou o pecado, ela só esticou o braço. Então ela estava muito perto do pecado. Ela estava no lugar errado. Ela também tomou o lugar de liderança do seu esposo. Então nós podemos inferir que ele permitiu isso acontecer, porque provavelmente estava com muita vontade de experimentar daquilo que Deus disse que lhe traria a morte. Adão também queria dar vazão aos desejos da carne. Nós vemos aqui que não foi só Eva, né? Adão também queria dar vazão. Meus irmãos, é trágico para a família quando o homem não assume seu papel de liderança familiar. É muito trágico quando ele se permite o ostracismo em relação à liderança da família. Quando o homem é negligente em relação à liderança da família, quando o homem tem preguiça e deixa a sua Eva assumir seu lugar temporariamente ou até mesmo definitivamente. Quando isso acontece, é possível perceber que essa família está desajustada, está manca, está com problemas. Em contextos na África, uma família, né, saindo de um lugar para o outro, né, saindo de uma aldeia para outra, de uma cidade para outra, quem vai na frente da família, uns metros à frente, uns 10, 15, 20, 50, 100 metros à frente, sempre é o homem, às vezes acompanhado do filho mais velho, para garantir segurança para sua esposa e os outros filhos que estão vindo atrás em relação a animais. Então, em contexto da África, isso é bem definido, né, a liderança do homem nesse sentido de defender a família. A liderança nesse sentido de defender a família está para o homem, não está para a mulher. Então a liderança que Deus colocou no Éden estava em Adão, não estava em Eva. Não significa que ele era melhor, mais importante, que isso a gente é cansado de estudar sobre isso, de aprender sobre isso, de ler sobre isso na palavra do Senhor. Mas a responsabilidade de se doar é do homem. Se tiver que morrer, é o homem que morre para salvar a família. Jesus fez isso pela esposa, louvado seja Deus, pela noiva, né, a futura esposa, pela noiva. Jesus fez isso, ele se doou, ele morreu para que a sua noiva, para que nós tivéssemos vida. Então a liderança nesse caso de segurança da família, né, a liderança da família, nesse caso de segurança, e para tudo a liderança está sobre o homem. E nesse caso aqui que nós lemos, Adão deixou Eva tomar a frente ali e levar tudo, mas na hora de consumar o pecado, ele estava tão perto que ela esticou a mão, comeu e deu para ele, e eles deram vazão aos desejos da carne. Meus irmãos, Eva, ela estava no lugar errado. Adão também estava no lugar errado. Virtualmente, nós podemos estar em muitos lugares errados também. E quando isso acontece, a consequência nunca é boa, assim como foi com Adão e Eva. Assim como aconteceu com o rei Davi. Em 2 Samuel 11, se a gente ler lá, começa o capítulo bem assim, 11. Na época em que os reis saem para a guerra, já começa assim, o autor, né, já escreve desse jeito. E onde que Davi estava? Deveria estar na guerra, lá no campo de batalha. Onde que Davi estava? Davi estava em casa, no seu palácio. Olhou, desejou e consumou o seu desejo. Nós conhecemos a história com Betseba.
Então, quando nós estamos no lugar errado, às vezes, hoje em dia se fala muito isso, virtualmente no lugar errado, às vezes nós podemos ter muitos problemas com isso. Como temos muitas escolhas, meus irmãos, de estar em muitos lugares hoje em dia, pessoalmente ou virtualmente, nossa tendência, meus irmãos, é de querer estar nos lugares que nos geram prazer profundo. Esse é o poder das redes sociais, por exemplo. Esse também foi o objetivo de Steve Jobs. Steve Jobs, o fundador, o desenvolvedor aí dos smartphones, principalmente, começou com ele. A ideia dele é que o smartphone fosse uma extensão do corpo humano. Assim como para um tenista, se você perguntar onde que é a ponta do dedo, ele vai falar mais à frente, porque um tenista acha, na mente dele, ele acha que a raquete faz parte, é uma extensão do corpo dele. E Steve Jobs tinha a ideia de que um smartphone fosse a extensão do nosso corpo. Pessoas têm estudos sobre isso, se a gente procurar vai ver vários. Pessoas têm taquicardia, têm crise de ansiedade se ficar longe do seu smartphone. Então, às vezes, meus irmãos, nós temos muitas escolhas. Steve Jobs queria que o smartphone fosse um membro do nosso corpo, uma extensão, e ele conseguiu essa ideia. Então, isso nos faz ter muitas escolhas, e às vezes a gente não escolhe estar no culto presente, por exemplo, a gente não escolhe ter um tempo de qualidade com Deus, e a gente gasta, isso serve para mim, estou falando no espelho, e a gente gasta um tempo demasiado com o que a gente não deveria gastar em detrimento de um tempo com Deus. Eva e Adão estavam no lugar errado, perto do pecado. Assim que ela quis consumar o pecado, ela só esticou o braço. Então, às vezes, nós no lugar errado vamos estar perto do pecado, nós cristãos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, temos a escolha também, usando a tecnologia, de estar no lugar certo, assistindo culto online, uma pregação, um estudo, uma escola bíblica dominical online, ouvindo louvor. Nós temos essas escolhas, mas muitos e muitos estudos explicam que o uso demasiado da tecnologia causa uma euforia no cérebro, como se fosse uma droga mesmo, infelizmente. Então, nós precisamos estar atentos com essas coisas, de não usarmos o que Deus deu de bom, a tecnologia, contra nós, mas usarmos ao nosso favor. Que o smartphone seja uma extensão do nosso corpo, hoje praticamente é impossível para trabalhar, para viver sem um. Mas nós precisamos, embutido nisso, termos um tempo de qualidade com o Senhor, principalmente com os nossos relacionamentos. Eva, meus irmãos, ela estava falando com a pessoa errada. Como nos permitimos estar em lugares errados, e muitas vezes, pessoal, virtualmente, se nós já fizemos essa escolha de estar no lugar errado, como Eva fez, se o lugar já é errado, a pessoa ou as pessoas que lá estarão não serão pessoas certas. O lugar já é errado, não vai ter pessoa certa lá no lugar errado. De vez em quando, meus irmãos, eu assisto um programa de TV que fala sobre reformas de casas. Então, reforma de casas antigas, ou casas exóticas também. Quando eu tenho a possibilidade, eu gosto de assistir esse programa. E eu assisti ainda ontem esse programa e confesso que me causou tristeza no que eu vi, vou compartilhar com os irmãos. E da outras vezes que eu assisti, em outros casos parecidos, também me causou tristeza. Ontem eu assisti um programa desse de reformar casas, de casas exóticas. Um casal comprou uma casa por $1, numa cidade, não lembro a cidade ou o estado, mas foi nos Estados Unidos. $1 comprou. O que era esse imóvel de madeira? Era uma igreja. Era uma igreja que foi concluída a construção em 1906, mas há uns 10 anos atrás não tinha mais membro nessa igreja, pelo menos 10 anos atrás não tinha mais membro, e a igreja fechou.
E os responsáveis sobre aquele imóvel tinham que demolir o imóvel. Só que para demolir o imóvel essa igreja, né, ia ter que gastar 10 a 15 mil dólares. Então eles preferiram vender, e quem assumisse, né, o imóvel e o terreno ficaria responsável por demolir ou reformar e fazer qualquer outra coisa, uma igreja, como acontece na Europa, um bar, né, uma discoteca, né, não existe mais, uma casa de show, uma mesquita. Várias igrejas na Europa estão se tornando mesquitas. Então, nessa cidade, né, lá nos Estados Unidos, essa igreja de madeira, menor do que essa igreja, esse templo físico aqui, foi vendida por $1. Ela estava fechada porque não tinha mais membros. E aí esse casal comprou a igreja e reformou a igreja e ficou linda. Então a casa toda era na igreja, a parte da cozinha, da sala, dos quartos, né? O quarto era no altar, que tinha um teto, o quarto era em cima, e o resto do templo da igreja era a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, o banheiro também. Tinha um sino, quem entrava na porta da casa, se quisesse, puxava uma corda, tocava um sino, mas era uma igreja cristã, protestante, nos Estados Unidos. Quando eu vi isso, outras vezes aconteceu também. Esse cara que comprou, ele falou que ele falou no programa que ele identificou que ele tinha uma conexão com aquele templo. E aí ele foi pesquisar. O bisavô dele, na época, ajudou a construir a igreja financeiramente. Então aí ele descobriu a conexão que ele tinha com a igreja. Mas ele sentiu isso, foi pesquisar e descobriu isso. A minha tristeza, uma igreja que fechou. A gente vê assim, né? Mas tem um monte de igreja que fecha. Mas foi uma igreja que fechou nos Estados Unidos porque não tinha mais membro. Por que não tinha mais membro? Porque as pessoas não queriam mais saber de congregar na igreja. O secularismo tem matado a igreja na Europa, Estados Unidos, e está acontecendo no Brasil. A teologia liberal tem matado também. Mas o secularismo tem feito muito isso. O que acontece? A gente tem uma vida de trabalho muito pesada ao longo da semana. Tem que trabalhar muito para conseguir pagar as contas, né? Viver e comer e pagar o gás, a água, a gasolina, que não está barata. Mas se a gente desaperceber, a gente vive atolado do nosso tempo com essas coisas, e a gente deixa de orar, deixa de ir para a igreja, começa a deixar de congregar, aí começa a falar, não, eu sou um desigrejado, aí todo desigrejado, na verdade, é um desviado. Então, pessoas se afastando da igreja, a igreja vai acabando, e fechou a igreja, e tem muitas igrejas acontecendo isso mundo afora. Isso começa, às vezes, por nós escolhermos estarmos nos lugares errados, com as pessoas erradas, com conversas erradas, assim como Eva e Adão aqui, em Gênesis 13, fazendo coisas erradas, e aí a gente vai se afastando do nosso Criador, e fica muito difícil de voltar, e eu não quero saber mais da igreja, a igreja vai acabando, e fechou a igreja. Me entristeceu isso que eu vi ontem, né? A gente conhece algumas condições também de missões no mundo, em Botsuana, na África, um país africano, ao longo de 100 quilômetros, tem 7 igrejas com membros sem pastores. Sem pastores. É um missionário que dá assistência a 7 igrejas em Botsuana, na África, porque nessa região está faltando pastores, missionários que querem ir para lá. Né, num contexto africano, num contexto europeu e Estados Unidos, igrejas fechando, que as pessoas trabalham tanto e têm que desfrutar do seu dinheiro que trabalhou, que nem tem mais tempo para Deus, né? E essa pandemia tem potencializado essas coisas. Então nós precisamos prestar atenção, meus irmãos, nós precisamos entender que a vida cristã é igual uma plantinha, tem que regar com água e pegar sol todo dia. Se não colocar água na plantinha, se não botar ela no sol, vai morrer mesmo. Se a nossa vida cristã não for regada igual uma plantinha, a nossa vida cristã vai morrer. Caminhando para o final, meus irmãos, as consequências do veneno da serpente foram vergonha, né? No versículo 7 a gente tem aí, os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir.
Então, as consequências do veneno da serpente: vergonha, fobia, medo de Deus, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, no versículo 8. O que eles fizeram? O homem e sua mulher esconderam-se, ficaram com medo, com fobia. Eles se esconderam, tentaram se esconder de Deus, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, o veneno da serpente: vergonha, fobia, medo de Deus, culpa e morte, como Deus falou lá em Gênesis 2, 16 e 17, que no dia que comesse iria morrer. Então, as consequências do veneno da serpente foram esses: vergonha, fobia, medo de Deus, culpa e morte. Algumas consequências, do veneno da serpente, algumas consequências que Adão e Eva, e nós todos estamos usufruindo. Eles usufruíram por ter desobedecido uma ordem divina, por ter escolhido estar no lugar errado, com a pessoa errada, fazendo coisa errada, por ter escolhido estar tão perto do pecado, que esticou a mão, comeu e pecou. Então, por eles fazerem essas escolhas, eles pagaram um preço, eles tiveram consequências e nós também. O remédio de Deus para nos salvar do veneno da serpente, nós vemos aqui em Gênesis 3,15. Um descendente de Adão, vamos ler o texto. Porém, Deus falando, aqui para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui o que os teólogos e os estudiosos da palavra chamam de proto-evangelho, a primeira promessa de redenção para o ser humano aconteceu aqui, ainda no contexto da queda. Então, um descendente de Adão e Eva iria promover o reparo por aquele erro do casal. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Eva achava que um dos filhos dela, que iria nascer, seria um dos filhos imediatos, seria aquele que ia consertar o estrago que Adão e Eva fizeram. Alguns creem assim, que Eva tinha essa expectativa, que vai nascer meu filho e vai nos redimir do nosso pecado. Sabemos que não foi assim. E também, como promessa, como remédio de Deus para nos salvar do veneno da serpente, além da vitória de Jesus sobre a serpente, que é prometida aqui em Gênesis 3,15, nós temos também a expiação provida por Deus, que é o versículo 21. Vamos ler novamente. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram consertar o seu estrago, imediatamente, juntando folhas de figueira para se cobrir, lá em Gênesis 3,7. Só que para o padrão de Deus, para o paradigma de Deus, aquele que peca, a pessoa que pecou, que errou, ela não tem condições de promover o seu próprio reparo, pois assim como uma pessoa toda suja de barro não consegue se limpar sozinha, assim também quem peca não consegue expiar a sua própria culpa. No Antigo Testamento, nós sabemos, nós estudamos a palavra do Senhor aí na escola bíblica dominical, que esse mês estamos estudando Hebreus. No Antigo Testamento eram os animais inocentes que morriam, tinham seu sangue derramado em terra, para proporcionar o reparo temporário do culpado. Reparo temporário, sabemos disso. Assim como aconteceu com o primeiro deles. Quando a gente lê aqui em Gênesis 3:21, que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, se Deus fez roupas de pele de animal, o animal teve que morrer, para que Adão e Eva fosse tapada a sua nudez. Então, já prefigurando aí, que a expiação pelo erro, pela culpa, pelo pecado, um inocente tinha que morrer pelo culpado. Aqui em Gênesis 3:21, assim como Gênesis 3:15, já apontava para um ser humano que teria que morrer para que nossos pecados, nossas culpas pudessem ser definitivamente cancelados, perdoados. Alguém teve que pagar nossa fiança, para que pudéssemos sair não só da prisão, mas para que pudéssemos ter a culpa da nossa injustiça perdoada
definitivamente e para sempre. Louvado seja Deus por isso, que nós temos, nossa culpa perdoada para sempre. Concluindo, meus irmãos, a família e a igreja, provavelmente, meus irmãos, provavelmente, são os últimos redutos os quais o nosso inimigo, aquela serpente lá que catalisou a derrocada da primeira família, esse daí, Satanás, os seus anjos e os seus seguidores, os seus adeptos, provavelmente a igreja e a família são os últimos redutos que querem derrubar, que querem macular. Meus irmãos, devido às muitas possibilidades de escolhas que possuímos em nossos dias, escolher a melhor parte, assim como Maria escolheu estar com Cristo, em detrimento da sua irmã, que estava atarefada com muitas coisas para fazer, escolher a melhor parte, que é estar com Cristo, não foi e não tem sido fácil essa escolha, como está escrito esse episódio, em Lucas 10, de 38 a 42. Quando Jesus chega na casa das irmãs, uma estava tão atarefada com os afazeres domésticos que nem deu muita bola para o Criador do universo, que estava na sala da casa dela. A outra parou tudo e foi estar com Cristo. Escolher a melhor parte em meio à falta de tempo que nós estamos, precisamos fazer isso. E escolher a melhor parte é estar com o Senhor. Para que a família esteja realmente debaixo da graça, como é o tema aqui do grafite que o irmão fez aí, família debaixo da graça, para que isso realmente aconteça, a graça que foi todo o sacrifício de Jesus, não foi só a cruz, foi desde o seu nascimento, nós precisamos nos conscientizar, meus irmãos, que a salvação foi de graça, não custou nem um centavo nosso, nem uma gota de suor nossa, ou como disse minha filha ontem no almoço, que ela deixou uma batatinha palha cair do prato, eu falei, a batatinha aí, pega aí da mesa, mas pai, isso aqui não é nem um pixel de batatinha palha. Eu achei bacana a comparação dela. Então a salvação não custou nem um pixel. Eu vou pegar essa frase, essa palavra emprestada dela. A salvação não custou nem um pixel de esforço nosso, não custou, mas a santificação depende de nós, meus irmãos, depende de nós, depende da nossa escolha, das nossas escolhas, depende, a santificação depende dos nossos esforços, depende daquilo que nós valorizamos, pois onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Onde tem estado o nosso tesouro? Daquilo que mais nós nos alimentamos, mais nós consideramos que é o nosso tesouro. Para o workaholic, o trabalhador compulsivo, o tesouro dele é o trabalho, é o salário talvez, é o status, é o trabalho, é o tesouro dele. O nosso tesouro é o Senhor Jesus. Entre Maria e Marta, Marta escolheu a melhor parte, o tesouro de Maria escolheu a melhor parte, o tesouro de Maria era Jesus. Talvez o tesouro de Marta é ser workaholic, trabalhador compulsivo, talvez seja. Então nós precisamos pensar onde está o nosso tesouro e estarmos com Cristo. Nós precisamos ter cuidado para estarmos no lugar errado, pessoal, virtualmente. Precisamos ter cuidado com as escolhas que nós fazemos, os locais que nós estaremos, as pessoas que lá estarão. Precisamos tomar cuidado com isso. Não estou dizendo que nós não devemos ter relacionamento com pessoas não cristãs, porque ser luz dentro da luz até é fácil. A orientação de Jesus é ser luz no mundo, ser sal na terra. Não é dentro da igreja somente, mas lá no mundo. Então nós precisamos nos atentar a isso e ter ciência, ainda mais nesse ano de eleição, sobre as guerras de narrativas. Eva ali sofreu um bombardeio de guerras, Eva e Adão, de guerras de narrativas distorcidas de Satanás.
e caiu naquela guerra de narrativas porque ela quis, porque ela escolheu. Então nós precisamos nos atentar sobre isso, meus irmãos. Tenho falado lá em casa, o mundo não está de brincadeira conosco. Nós começamos a fazer um estudo essa semana sobre o plano de salvação. Eu preciso conversar com meus filhos e relembrando também, né, do plano de salvação. Nós precisamos conversar sobre isso com a nossa família. Começamos, né, aqui em Gênesis 1, né, e estamos em Gênesis 3 já, mas nós estamos conversando, né, antes de dormir ali um tempo, sobre o plano de salvação que Jesus fez para nós. Se a gente não parar um pouco e pensar sobre isso, que Jesus vai voltar, que vai acontecer o arrebatamento da igreja, que vai acontecer o juízo final, se a gente não pensar nessas coisas, a gente fica agarrado com os problemas da vida e deixamos de fazer as melhores escolhas, assim como Maria fez. Minha oração, meus irmãos, é que para que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações e que nós possamos ter, meus irmãos, os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo nos orientando e nos direcionando no caminho, porque viver sem o Espírito Santo nessa terra não é fácil. Com o Espírito Santo nós já temos nossas dificuldades, sem o Espírito Santo, sem compreender a orientação dele para a nossa vida, a vida fica muito mais difícil. Louvado seja Deus por essa palavra, que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor em nossa vida.